há muitos e muitos anos atrás, numa época em que não havia automóvel, lá na América, na época do inverno, à beira de um rio muito extenso e gelado, estava um homem já de idade. Ele tremia de frio. Precisava atravessar o rio e não tinha como. Então ele viu que vários cavaleiros iam fazer a travessia. E o primeiro cavaleiro passou por aquele homem e sequer lhe olhou no rosto ou se ofereceu para ajudá-lo. E o mesmo aconteceu com o segundo cavaleiro, que colocou o seu cavalo nas águas geladas e atravessou o rio sem se importar com aquele homem idoso que estava quase para perecer de tanto frio. E todos os cavaleiros foram passando, e o homem idoso em nenhum momento levantou a sua mão para dizer: por favor, me ajude a atravessar o rio. Ele simplesmente olhava no rosto de cada cavaleiro e esperava que a ajuda fosse oferecida. E ninguém se ofereceu para ajudar. Mas aí veio o último cavaleiro. E esse último cavaleiro viu o homem ali parado, tremendo de frio, e disse: o que o senhor está fazendo aí à beira do rio? E ele disse: eu espero ajuda para que alguém me atravesse. E o cavaleiro disse: eu vou te ajudar, me dê a mão aqui. E segurando no antebraço daquele homem idoso, fez uma força tal que facilmente ele subiu na garupa do seu cavalo. E o cavaleiro em seguida colocou o seu animal em direção às águas geladas e disse: meu bom homem, por que o senhor não pediu ajuda para os demais? E para mim também, por que não me pediu? E se eu não tivesse parado? E aquele homem idoso disse: eu já vivi muitos anos, conheço muito bem as pessoas. Eu olhei nos olhos dos outros cavaleiros e vi que eles nem se importavam com a vida humana. Eram olhares mais frios do que este inverno. Mas, quando eu olhei nos seus olhos, meu filho, eu sabia que você iria me oferecer ajuda, porque o seu olhar transmitia misericórdia e bondade. E o cavaleiro perguntou então para o homem idoso: acabando de atravessar o rio, como é que o senhor irá para casa? Ora, caminhando. Não, eu faço questão de te levar na garupa do meu cavalo. Muito obrigado então, agradeço muito. E assim o cavaleiro levou o homem idoso até a sua cabana e se despediu. O homem idoso abençoou muito aquele cavaleiro, mas ele não era um cavaleiro comum. Aquele homem, tão logo saiu da cabana do homem idoso, colocou o seu cavalo em direção à Casa Branca, e o seu nome era Thomas Jefferson, aquele que era presidente dos Estados Unidos da América. E enquanto Thomas Jefferson seguia a sua caminhada em direção ao mais importante cargo dos Estados Unidos, ele ia orando a Deus e pedindo: meu pai querido, nunca me deixe tão ocupado que eu não possa me importar com as necessidades do meu próximo. E Thomas Jefferson foi um presidente muito abençoado, porque além de tudo, era um homem temente a Deus e extremamente misericordioso. Esta é apenas mais uma história da biografia de Thomas Jefferson, um cristão que aplicava a palavra de Deus. Nós precisamos fazer o bem não somente para as pessoas que conhecemos, mas até para os desconhecidos. E não podemos amar somente as pessoas que são próximas, parentes ou amigas, mas, segundo o Senhor Jesus, amar até os nossos inimigos. Não há outra maneira de ser filho de Deus. O Senhor Jesus disse o seguinte, e está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso.